O Código de Ética e o provimento 205 da OAB trazem algumas questões que podem intrigar e às vezes até preocupar os advogados que querem fazer marketing, fazer publicidade dos seus serviços de uma forma correta. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora no episódio número 3 do Vossa Autoridade. Vossa Autoridade é um bate-papo descontraído sobre como afirmar a sua autoridade na internet como escritório de advocacia. Seja bem-vindo, meu nome é Duério Carvalho, sou fundador da Carve Marketing Jurídico e host do Vossa Autoridade. E hoje eu recebo aqui uma convidada super especial, a Daniela Botti. Ela é advogada em Santa Catarina desde 2006, é especialista em direito previdenciário desde 2009, ela também é especialista em direito do processo do trabalho desde 2014, conselheira da OAB de Palhoça e integrante titular da primeira turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Santa Catarina. Ela também é sócia e proprietária do escritório Botti Schaffer Advogados Associados. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Imagina, Duéler, eu que agradeço e já dispenso a formalidade, pode me chamar de Daniela, afinal somos colegas, certo? E é uma grande honra eu ter recebido esse convite, até para falar de algo que é tão atual e os quais todos ainda têm dúvidas, né? Como se posicionar nas redes sociais, como poder trazer essas informações de forma ética perante o que o Estatuto prevê e bem como o que o provimento trouxe de modificações para os advogados. Destaco aqui também que aqui é a minha opinião pessoal, não é opinião julgadora, longe disso, até porque como eu faço parte do Tribunal de Ética, os processos lá, eles são julgados em segredo de justiça, então, de qualquer forma, não é aqui o entendimento de lá, e sim aquilo que eu coloco na prática, na minha advocacia, e como eu me posiciono nas redes sociais. Então, também eu advogo hoje na área previdenciária, é o que eu já faço desde o ano de 2006, buscando a melhor aposentadoria para os meus queridos clientes. Amo atividade física, sou corredora, atualmente estou me preparando para fazer 42 quilômetros. E faço parte da subseção de Palhoça, OAB, sou conselheira lá e faço parte também do Tribunal de Ética aqui da OAB de Santa Catarina. Legal, então, nossa. muito obrigado. Imagina, é um prazer, uma honra para a gente receber você aqui. Vai ser um bate-papo bem legal, então, sobre essas questões do Código de Ética, do provimento, né? Mas, assim, de início, eu queria saber de você, assim, para você falar mais de você, sobre essa sua área de atuação, também a sua experiência no posicionamento digital do seu Instagram, né? Sim. E também, se você puder falar de como chegou no Tribunal de Ética, alguma coisa assim, para nós conhecermos melhor a Daniela Botti. Então, eu acho que todo advogado está passando por isso no momento, não só hoje, né? Isso aí já vem uma mudança, eu acho que de uns 2 anos para cá, ou até mais. Lá no nosso escritório, na Botti Schaffer Advogados Associados, a gente começou com esse movimento digital praticamente há uns 2 anos atrás. Então, entre acertos e erros, porque é tudo muito novo, ninguém sai da faculdade aprendendo como se posicionar no digital ou como virar um influente digital, não é esse o foco. E, na verdade, então, já de uns 2 anos para cá, que eu venho nesse trabalho e nesse novo meio, que é o meio digital. Eu cheguei ao Tribunal de Ética através da indicação da OAB de Palhoça. É a OAB que faz a indicação, então eu já estou lá há 1 ano no tribunal e realmente é muito gratificante fazer parte do Tribunal de Ética, porque eu sempre falo, é um aprendizado gigantesco. É lá que tu verifica muitas vezes como tu deve estar te posicionando eticamente perante os teus clientes, perante os teus processos. Então, toda
toda vez que eu tô lá, eu sou muito grata e tento absorver o máximo de conhecimento nos dias que eu atuo lá no tribunal. Então, foi dessa forma que eu faço parte lá do tribunal. Legal. Você disse que tem, então, uma rede social e Sim. que atua no direito previdenciário. Sua rede social é toda focada no direito Sim, previdenciário, assim, essa sua comunicação, como é? A minha rede social, o Instagram, Dani Bot, quem não me segue, é voltada exclusivamente para o direito previdenciário. Até como é a minha expertise, e eu já advogo desde o ano 2006, e antes de eu advogar no direito previdenciário, eu já fazia estágio também voltado na área previdenciária. Então, é o conteúdo que eu mais domino. Não vou dizer que 100%, porque o conhecimento é gradativo e a gente aprende todos os dias, Ah, né? sim, com certeza. E só que o meu escritório, Bot Schaffer Advogados, nós temos todas as pastas dentro do escritório. E lá no Instagram do meu escritório, todos os advogados também eles trazem conteúdos informativos, cada um na sua área de atuação. Na pasta civil, na pasta criminal, na pasta sucessões, enfim, todas as áreas ali a gente procura estar trazendo as informações para os clientes e para advogados. Ah, que bacana. Então, de fato, como você destacou, de poucos anos para cá que os advogados vêm olhando cada vez mais para o digital, né? Sim. Eu vejo essa transformação porque eu, como advogado, comecei no digital bem antes do provimento 205. Então, era um desafio ainda maior, Sim. porque era ainda muito mais subjetivo, né? O que podia fazer, o que não podia. Que bom que a gente tem esse provimento agora que dá mais uma base muito mais segura, né? Tem vários pontos mais objetivos do que pode fazer, do que não pode. Mas antes era, assim, um pouco mais inseguro. E eu vejo essa transformação, assim, no mercado jurídico, de forma geral, né? Olhando para a advocacia como um negócio também e que também precisa ter um posicionamento digital. Como cresce o número de advogados indo para o digital a partir do provimento 205, desde 2021. 2021. Isso. Exatamente, 2021. E isso também se reflete em algo muito positivo para a sociedade. Eu consigo analisar os dados assim que eu tinha antes do provimento e o que eu tenho atualmente sobre número de pesquisa, sobre determinados nichos do direito, né? Nós sempre fazemos esse tipo de acompanhamento lá na Carve para saber, se você quer se posicionar digital na área do previdenciário, ou trabalhista, ou família, enfim, nós vamos analisar algumas métricas para saber o que esperar desse mercado. Se é um mercado... De retorno? Certo. Exatamente. E olhando para esses números, eu consigo perceber justamente uma consciência maior das pessoas, da população em geral no Brasil, em relação aos seus direitos, desde 2021, porque quanto mais os advogados estão no digital com esse posicionamento informativo, né, informando mesmo a população sobre os direitos que ela tem, mais a população vai se interessar em exercer os seus direitos. Sim. Porque uma população desinformada não busca os seus direitos, né? Ela vai buscar só no momento de remediar uma situação. Mas uma população bem informada, ela vai até mesmo ser mais preventiva, né? Buscar um escritório mesmo para se prevenir contra alguma situação que ela, né, não queira que aconteça com ela futuramente, ou que, no caso do previdenciário, eu quero fazer um planejamento previdenciário para ter uma aposentadoria melhor. Eu vejo esse movimento. É muito bacana ver isso, assim, do lado positivo de permitir o marketing, permitir a publicidade, claro que com suas limitações, que a gente vai falar aqui, mas de uma forma geral, para a população é muito positivo, assim, muito bacana mesmo. As pessoas terem mais curiosidade de saber sobre os seus direitos. Sim, isso é bem interessante a gente pontuar aqui, porque eu falo mesmo até na questão previdenciária, como tu falou. Antigamente, ninguém falava de previdenciário, ou era algo assim, o que é o previdenciário? E hoje, com essa conscientização das redes sociais, onde as pessoas vão, os advogados se posicionam de forma informativa, trazem os direitos, trazem a conscientização, por exemplo, todo mundo quer se aposentar um dia, certo? Mas será que as pessoas estão conscientes que precisam planejar essa aposentadoria, precisam fazer um caixa do valor que querem receber lá na frente? Porque a maioria, se a gente for fazer uma análise a grosso modo, recebem um salário mínimo.
porque não tiveram essa conscientização lá atrás. E hoje, com as redes sociais, com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, o advogado consegue se posicionar de uma forma informativa, trazendo as informações e alertando a população em geral da necessidade do planejamento previdenciário, da necessidade do cuidado com a saúde também, onde eu trago a questão do esporte, e a junção disso tudo, para que lá na frente, quando ela for solicitar um benefício, ela consiga ter o retorno que ela tanto almejou. Então, isso é um ponto muito positivo. Sim, com certeza. Tem muita gente que não consegue perceber isso num primeiro momento, né? Mas é muito importante olhar para isso, até mesmo a favor do próprio escritório. Sim. Porque, né, com uma população mais desinformada, que não vai atrás, seria muito mais difícil você encontrar algum interessado em contratar seu serviço online, né? Exato. Então, Não, e até pela questão, muitas vezes, da credibilidade do escritório, a credibilidade dos advogados, porque hoje todo mundo tem um celular, e hoje todo mundo, se tu olhar para o lado, quando tu estiver em qualquer local, tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo em alguma rede social, tá todo mundo no YouTube. Então, isso acaba trazendo também para a população, ou para as pessoas que buscam a contratação de um advogado, uma segurança maior, porque elas vão lá, vão verificar quem é essa pessoa, né? Como que ela se posiciona, o que que ela fala, será que ela tem conhecimento? Então, nesse sentido, eu acho que o provimento, ele abriu essa possibilidade para os advogados trazer essa autoridade e esse meio informativo de uma forma um pouco mais ampla e menos restrita. Sim, com certeza. E aí a gente até pode pegar esse gancho, já entrar mais na parte do provimento, né? O que é permitido, o que se tornou objetivamente proibido. A gente já tinha algumas regras antes, né? Como eu disse, era um pouco mais subjetivo, mas com o provimento algumas coisas foram bem esclarecidas, né? Acho que a gente pode tocar mais nesse assunto agora. Sim, vamos lá, vamos conversar um pouco. Ressaltando, né, Duérer, que isso aí é um entendimento meu, particular. Sim, claro. A lei, ela não é ampla, mas isso aí cabe debates, cabe questionamentos, cabe várias decisões. Então, tudo que a gente falar aqui, eu acho que é mais um bate-papo e mais uma questão informativa para o público em geral. Sim, justamente. Bem por isso que existe o Tribunal de Ética, né? Isso, para julgar as questões que ainda são subjetivas, que ainda, né, dependem de uma interpretação, e na advocacia... É até interessante a gente falar da finalidade do Tribunal de Ética, né? Para que serve o Tribunal de Ética? O Tribunal de Ética, ele não é um tribunal consultivo, como algumas pessoas acreditam. Ele é um tribunal mais fiscalizador, onde ele vai fiscalizar a atuação ética dos advogados e até para dar um respaldo para a população em geral, para as pessoas que batem a OAB e pedem um posicionamento. O advogado muitas vezes ainda acontece de não ter feito o repasse dos valores para o cliente, então é lá no tribunal que esse advogado ele vai ser julgado ou não, e então ele é como se fosse um órgão fiscalizador, e também para as questões de ofício, quando as próprias subseções encaminham essas fiscalizações e o tribunal ele intercede. Porque, na verdade, a questão consultiva, ela é diretamente nas subseções, nas AOABs, né? A pessoa bate lá e ela vai buscar as informações necessárias. E no tribunal é onde acontecem os julgamentos. É muito importante saber disso e saber também que os advogados podem consultar, né, as OABs, e se tem dúvidas sobre um tipo de posicionamento. Já aconteceu lá na CARV, inclusive, de termos dúvidas sobre um determinado tipo de estratégia que a gente queria aplicar, não estava muito claro em relação ao código de ética, ao provimento, e nós fizemos consultas direto na subseção. Na subseção, justamente, para ter esse respaldo, né, esse direcionamento que traz mais segurança para o advogado que está se posicionando. Sim, e até porque, como isso tudo é muito novo, a gente está falando de 2021, o provimento, apesar de, enfim, as leis anteriores já prevê algumas possibilidades, mas o provimento ele trouxe uma ampliação nessa questão do marketing jurídico, da publicidade.
é muito novo, então as decisões também são muito novas. Sim. E quando se fala de decisão, isso depende muito de interpretação, de posicionamento. E, na verdade, é por isso que é interessante assim, as subseções, as AOBs, darem esse respaldo justamente para as empresas de marketing, né? As empresas que Sim. trabalham hoje com isso. E eu digo até por uma experiência própria lá do nosso escritório. Muitas vezes as pessoas que trabalharam conosco, primeira coisa, a gente imprime o provimento e entrega, dá uma lidinha no provimento e verifica o que a gente pode estar fazendo ou não, porque é restrito, mas acaba trazendo muitos questionamentos e acaba, às vezes, o advogado pecando nesse sentido. Sim, nossa, isso até poderia até fazer um pequeno merchan da Carve aqui, Pode no fazer. sentido de que o fato da Carve ter sido fundada por mim, que vim da minha advocacia no digital, né, e depois eu trouxe, acabei focando o meu trabalho só para outros escritórios, mas a preocupação em ter todo o marketing totalmente dentro do código de ética, dentro do provimento, sempre foi desde o início. E a nossa facilidade de interpretar também, né, de ter um olhar de advogado sobre o provimento, sobre o código de ética, acaba sendo uma diferença que outras pessoas que querem se posicionar nesse mercado, talvez não tenham essa sensibilidade, né, de realmente entender o que o código de ética permite, o que ele proíbe. É muito importante mesmo. Se você, independente, gente, se for contratar a Carve ou outra agência, ou outro gestor de tráfego, conversar com essa pessoa sobre o que ela realmente entende sobre o provimento, porque se você vai terceirizar a prospecção, você está colocando na mão de outra pessoa a responsabilidade que é do seu escritório, que é sua, né? É o nome do escritório, o nome do advogado que está sendo divulgado, que está se transformando num anúncio ou numa uma publicação nas redes sociais, enfim. Fique atento em relação a isso, converse bem com o seu gestor de tráfego, sua agência, para saber se eles realmente estão alinhados e entendem, de fato, o código de ética. Não, Né? e é bem interessante tu comentares isso, Duéria, porque a nossa profissão, ela é uma profissão formal, Sim, né? Ela é uma profissão tradicional, e por ser tradicional e formalista, ela não veio preparada para essa questão do digital, do marketing digital, como se posicionar, como falar. Então, mais do que nunca, as empresas que trabalham com isso, elas precisam estar amparadas para dar esse suporte para o advogado, porque muitas vezes a empresa, não, pode fazer, e o advogado, naquela loucura do dia a dia, naquela correria, porque, enfim, o digital ele se tornou mais um trabalho para o advogado, sim, então ele vai lá, faz e num descuido ele cometeu ali uma infração ou algo que ele nem sabia ou ele não tinha conhecimento. exato. Então, por isso a questão é que cada vez mais as empresas elas precisam ter esse respaldo, e parabéns que a tua empresa é dessa forma, para estar evitando prejuízos, porque ninguém está livre de erros, né? Ah, sim, Infelizmente. justamente. Tanto o código de ética, o provimento, ainda tem muitas coisas ainda que dependem de interpretação, né? Sim. Que com certeza daqui para frente vão passar por julgamentos nos tribunais no Brasil inteiro. E justamente por isso tem que tomar esse cuidado. E também o marketing é uma outra área que também não é, assim, uma ciência exata, né? Sim. São duas áreas que não são ciências exatas, que, tem que fazer só assim, mas esse você já está fazendo o jeito mais certo, né? Essa fórmula exata, siga ela que você vai ter o resultado X exato. Não é assim, então tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E, Unir os dois mundos da melhor forma. E até porque quando a gente fala de questão de o advogado ele trazer essa informação para o público em geral, muitas vezes ele está trazendo uma interpretação dele. Né? Sim. Ou uma informação de um tribunal específico. Então, tem tudo isso que precisa ser analisado, porque o provimento ele traz justamente isso. O advogado ele pode se posicionar nos meios digitais, ele pode fazer o seu marketing, mas desde que seja de forma informativa, desde que tenha a descrição, a sobriedade, desde que não haja captação de clientela direta numa informação dessas. Então, tem todo este lado, e muitas vezes a colocação que tu faz ali num vídeo pode gerar centenas de interpretações. Sim. Então, esse cuidado e esse olhar é muito necessário e importante para a vida do advogado e para a empresa que está representando ele. Sim. Esses eu acho que são
4 pilares, assim, essenciais, se você quiser fazer uma revisão, né, da sua estratégia de marketing, se você está fazendo certo, para quem já faz ou para quem ainda vai fazer, olhar para esses 4 pilares que você falou, que é descrição, sobriedade, ser informativo, né, Sim. uma mensagem informativa e que não seja diretamente para captação do cliente. Até mesmo pode gerar alguma dúvida em relação a isso, né? Será que eu falar dessa forma e a pessoa se interessar pelo meu trabalho? Será que eu estou captando um cliente? Não é necessariamente assim, né? O Você meu... pode informar a pessoa sobre um direito que ela tem e isso despertar nela o interesse de perseguir esse direito. E aí ela pode vir falar com você, que foi o primeiro advogado ou o primeiro escritório de advocacia que informou ela sobre isso e querer te contratar. A questão que eu imagino, e aí você pode complementar, é que a pessoa não, o advogado, a advogada, não pode falar mais no sentido de uma linguagem comercial, né? Tipo, me contrate, entre com essa ação, né? Não pode Sim. induzir a entrar com uma ação, por exemplo, né? Nesse Sim, ele sentido. não pode induzir, ele não pode trazer decisões, ele não pode. Isso, claro, tudo no meu entendimento, gente. Ele não pode trazer clientes para fazer ali a validação do negócio dele, dizendo: olha, com esse cliente aqui deu certo. Então, são várias restrições. Mas a publicidade passiva, nesse caso, você trazendo a informação para o seu público e o seu público se interessar por você, isso é permitido, isso não tem nada de errado na publicidade. Sim. A gente pode destacar também, voltando ali para o provimento, algumas permissões, né? É muito comum nós encontrarmos na internet outros conteúdos falando do que é proibido, que não pode fazer, e eu até imagino que vários escritórios de advocacia ficam, assim, com receio de começar o marketing por achar que é muito limitado, mas tem muitas permissões, né? Sim. A gente pode dar um toque Uma nisso. pincelada, Uma né? pincelada nisso. Por exemplo, lá no nosso escritório, a gente, vou dar o exemplo do meu escritório, Sim. a gente traz o nosso dia a dia, o atendimento ao público, como que acontece os atendimentos com os clientes, sempre ressaltando que não aparece o cliente em si na publicidade ou na divulgação. Então, a gente traz esse dia a dia do nosso escritório através das redes sociais. A gente traz muito conteúdo informativo, explicando para o público o que pode gerar direito, o que não pode, quais são os benefícios que as pessoas podem estar buscando. A gente traz a informação que sempre é interessante a pessoa buscar um advogado de sua confiança, ou seja, eu não estou falando lá para me contratarem, pelo contrário, busque um advogado ou um especialista da sua confiança. Não há a captação direta, então isso são algumas coisas que nós acabamos usando lá no escritório, conforme o que a gente busca ali do provimento. Né? Inclusive, não sei, eu imagino que você faça isso também, mas pode complementar, que esse tipo de posicionamento, né, exatamente como você descreveu, vai trazer para a pessoa mais segurança sobre o seu escritório, de repente, né? Mesmo que você fale, por exemplo, eu terminei de trazer uma informação bem bacana sobre o direito de uma pessoa, e ao final, em vez de falar assim, entre em contato comigo, eu falo, converse com um advogado de sua confiança. Sim. Isso pode deixar a pessoa com tanta liberdade e ela pode até ficar feliz de receber a informação por você, que ela vai entrar em contato com você. Pode acontecer isso, né? Não, Obviamente. pode acontecer. Realmente, algumas vezes acontece, mas não acaba sendo esse o intuito Sim, da divulgação. sim. Volto a te dizer, o intuito maior é essa questão mesmo de posicionamento, de a pessoa te conhecer, de a pessoa saber quem tu és, de saber que tu tens o conhecimento, que tu entende daquela matéria, porque o provimento ele também fala isso. Você não pode simplesmente ir para a rede social e falar de direito criminal se você não entende de direito criminal. Isso. A especialidade que você tem, você precisa ressaltar e trazer na rede social, mas desde que ela faça parte da sua identidade. E não simplesmente sair falando de todas as áreas onde você não tem o conhecimento ou não tem a especialidade. E aí, nesse sentido, depois trazer algum prejuízo para quem está te ouvindo, ou seja, uma informação que não condiz nesse sentido.
muito mais se dizer especialista se não for, né? Exato. Concluindo, não pode dizer que é especialista em direito criminal se você, na verdade, é especialista em direito previdenciário. Isso, justamente. Tem pessoas que caem nessa tentação, né, de querer se posicionar numa área específica e querem dizer que são especialistas, mas sempre tem que tomar esse cuidado. Você tem uma especialidade de fato, um diploma, né, Sim. um certificação de que é especialista? Aí, no caso, sim, mas se não for, né, Sim. não pode divulgar Não que dessa você forma. não possa trazer informação num geral, porque advogado é advogado, então o advogado ele tem o conhecimento de todas as áreas, mas o que você não pode estar trazendo no marketing jurídico é a informação daquilo que você não é. Ou seja, eu sou especialista em direito criminal e, na verdade, eu não sou especialista em direito criminal, eu sou especialista em direito previdenciário. Então, acho que é mais nesse sentido, assim, Sim. a situação. Então, o cuidado redobrado. Voltando ali para o que é permitido, eu queria fazer um destaque aqui para também orientar os escritórios de advocacia sobre uma coisa que nem todo mundo percebe. Tem muita gente que olha para o Código de Ética, para o Movimento 205, com esse olhar do que é proibido, né? Tipo, proíbe isso, proíbe aquilo. Às vezes pode ter essa impressão de que não pode fazer nada. E, na verdade, é permitido muita coisa. Claro, se a gente for comparar o que o advogado pode fazer em relação a um comércio qualquer, né? Uma outra profissão do comércio que pode utilizar a linguagem comercial livremente, a advocacia é muito mais restrita. Mas isso tem um motivo também. Mas dentro do que é permitido, nós temos um leque de opções muito grande. Sim. E eu vejo vários advogadas, muitas vezes falando que, poxa, não consigo ter resultado no digital, porque eu também não posso fazer nada, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente pergunta, mas você tem posicionamento nas redes sociais? Você publica artigos informativos no seu blog? Você tem um blog? Às vezes a pessoa não tem nenhum site, não tem blog, não faz um bom uso das redes sociais e então, dentro do que é permitido, não está utilizando todas Sim. as ferramentas, né? Se os advogados utilizarem as ferramentas que são permitidas de uma forma plena, realmente utilizar, assim, e fazer um bom planejamento do público-alvo, um bom planejamento da linguagem que você está transmitindo. Tem até situações em que o escritório publica artigos, só que com uma linguagem que vai conversar com outros advogados, e não com o público final, aquele que ele queria como cliente. Então, olhar para esse lado também. É permitido você publicar artigos. Então, vamos publicar artigos da melhor forma possível, com uma linguagem que vai conversar com o seu cliente, né? E aí sim você vai ter mais chances de ter um bom posicionamento no digital, de ser conhecido, as pessoas saberem a autoridade que você tem. Enfim, mas eu queria fazer esse parênteses assim, porque muita gente não se liga disso, mas dentro do que é permitido tem muito caminho ainda para ser Sim. seguido. Mas eu acho que o ponto, complementando com tudo que tu disse, é que o advogado ele sempre tem que olhar para a rede social como uma ferramenta que está ali para auxiliar, que é uma ferramenta onde ela tem que ser usada de forma informativa, você vai trazer informação para o seu público, só que você sempre precisa entender qual é o problema que o seu cliente está buscando resolver com você. Então, a partir do momento que você trouxer esta comunicação com o seu cliente ou com as pessoas, o público em geral que está te assistindo, eu acho que a conexão ela acaba acontecendo de forma mais natural, porque o advogado ele tem a formalidade intrínseca nele. Sim. Ele quer falar de lei, ele quer falar de decisão, até porque ele é muito fiscalizado nesse sentido. Então, ele vem com a barreira do medo. Mas será que eu posso falar isso? Como que eu vou falar? Então, se eu posso dar uma sugestão, Claro. trazer essa conexão com a pessoa que está te ouvindo. Mas, afinal, o que você gostaria, qual é a dúvida que o teu cliente, quando senta na tua frente, ele te pergunta e que as pessoas não fazem noção, que não tem Sim. ideia. Eu posso até dar um exemplo na questão previdenciária. Sim. Muitas pessoas, quando sentam para uma consulta, eu posso me aposentar sem nunca ter contribuído? Isso é uma das perguntas
campeãs, assim. Olha só. E aí eu explico, não é assim. Existe o benefício assistencial, o LOAS, que ele realmente ele é um benefício que é pago para as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, para idosos, para crianças que têm algum tipo de deficiência, mas ele é de forma assistencial, ele tem vários requisitos para você solicitar esse benefício. Mas, no geral, você só vai receber uma aposentadoria se você contribuir, porque é uma fonte de custeio. Tudo que estiver lá, ela vai um dia voltar para o seu bolso. Então, eu acredito que é assim que eu também fui criando conteúdo para minha rede social, porque no início eu era muito presa. Não, eu preciso trazer a informação da lei, não pode ser assim, não pode ser assado. E aos poucos, depois desse caminhar aí de 2 anos a 3 anos, eu estou trazendo mais essa conexão e esse olhar. O que o meu cliente precisa saber, que ele ainda não sabe, e o qual eu preciso informar para ele ter uma noção maior. Então, Sim. acho que isso pode ficar de sugestão, né? Nossa, não, maravilhoso, maravilhoso. Que bom que você conseguiu perceber isso nessa jornada sua e falar diretamente sobre o problema que a pessoa tem. E isso, na verdade, né, talvez você não tenha estudado isso com o olhar do marketing Não. diretamente, né? Foi uma descoberta que você percebeu ao longo da sua prática. Mas no marketing, nós fazemos justamente esse tipo de planejamento também. Existe... Se nós formos colocar num gráfico, assim, a jornada do seu prospecto, nós podemos colocar isso no formato de um funil, que é o funil de vendas. E o funil de vendas, ele pode ser também adaptado para advocacia, apesar de ter esse nome, né, funil de vendas. É um formato de funil porque no topo desse funil tem uma maior quantidade de pessoas lá em cima, e são de pessoas que não conhecem os problemas ainda. Ela tem problema na vida dela relacionado, ou ela tem direitos que ela não conhece ainda, e ela não faz a mínima noção. Então, você pode, por exemplo, criar conteúdos para essas pessoas, informando elas que existe um direito que ela não conhece ainda, ou mostrando para ela que ela tem um problema e depois já mostrar a provável solução. E a gente já desce para o meio do funil. No meio do funil estão as pessoas que, ok, agora eu já conheço esse meu direito, mas não sei como exercer, não sei que preciso de um advogado. Ou eu já conheço meu problema, mas não sei como resolver esse problema, não sei que preciso de um advogado também. E no fundo do funil estão essas pessoas que já estão conscientes do problema, do direito que ela tem, sabe que deve exercer esse direito, sabe que precisa de um advogado e, normalmente, no fundo do funil são as pessoas que estão em busca de um advogado. Pessoas que, né, estão na internet buscando, colocando no Google lá. E quando a gente pensa na publicidade informativa, nós temos um amplo leque de opções para conversar com as pessoas que estão lá no topo do funil, no meio do funil, para informar elas. De repente, ser o primeiro escritório de advocacia que informa a pessoa sobre o direito. Isso também, do lado do marketing, é um gatilho mental muito forte, porque as pessoas têm o lado da gratidão, né? Tipo, que bom que esse escritório me informou sobre esse direito. Eu não sabia que tinha esse prejuízo na minha vida, enfim, né, aleatório, que eu descobri agora com essa informação que eu recebi. Então, tem muitas opções de publicidade para esse pessoal lá de topo e meio de funil, falando justamente do problema dele, da solução que ele precisa, né? Então, você chegou nesse momento na sua prática. Eu posso até dar um exemplo prático do meu Instagram. Há pouco tempo eu fiz um vídeo e eu faço muitos cursos, busco atualização e também faço cursos voltados ao marketing digital, porque como a gente não aprendeu isso na faculdade, eu e a minha sócia, a gente viu essa necessidade de como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai trazer essas informações para o público em geral, o que é topo de funil, o que é funil, o que é tráfego pago, então a gente buscou muitos cursos nesse sentido e até hoje a gente faz. Mas num curso, numa especialização que eu fiz em direito previdenciário, numa aula eu tive um insight, um professor falando sobre o direito dos deficientes em geral, ele explicando, né, que existem muitas pessoas que têm deficiência nos olhos, que usam óculos e que talvez podem ser enquadrados como os deficientes físicos. Sim. E nesse sentido podem se aposentar antes.
aos 55 anos a mulher e aos 60 anos o homem. E isso é uma informação que o público em geral não tem conhecimento. E eu fui lá, criei um vídeo falando sobre o óculos e simplesmente já está quase em 1 milhão de visualizações o vídeo. Uau, sério? Sim, dizer Caramba! para ti que no começo eu levei um susto, porque foi muito mais na intenção da informação Sim. e o Mas vídeo olha só tá que bombando. ótimo exemplo, né? É, De um conteúdo informativo que pegou justamente numa dor desconhecida de uma grande isso. parcela da população e viralizou, né? Exato, Tipo, porque, claro, eu trouxe a situação, no vídeo lá eu falo, se você usa óculos assim como eu, você pode ser considerado deficiente nos termos da lei. Então, foi essa a conotação que eu trouxe. é o. E aí, a grande maioria, o questionamento, então eu uso óculos, também posso me aposentar antes, É, né? E aí vem a explicação, não é porque você usa o óculos que você vai se aposentar antes, você precisa comprovar a deficiência. Então, o foco ali no meu vídeo foi realmente para trazer a informação para o público em geral uhum. desse direito, onde as pessoas não têm conhecimento. O público em geral, o que eles entendem? Eu vou me aposentar somente por idade, 65 anos homem ou 62 anos mulher. E não, existem outras possibilidades. Então, foi numa aula, num insight, e foi exatamente neste sentido do que tu estavas falando, a conexão com o cliente e o problema que a maioria não tem nem noção e que pode ser resolvido. Que legal. Nossa, Uhum. bacana que isso tenha acontecido. Fica aí, gente, ó, como um exemplo que É, pode acontecer, hein? Então, pense também na sua publicidade, aí, na sua advocacia, em questões assim, que vão pegar de um problema que pode atingir milhões de pessoas, né? Como essa questão dos óculos, né? Milhões de pessoas usam óculos. E que elas desconheçam os direitos relacionados a isso. É dos caminhos. Que sim, legal. e também deixando claro, essa situação da aposentadoria para os deficientes, a ideia e a informação do vídeo foi realmente ressaltar para as pessoas que realmente têm um problema grave e não têm nem conscientização disso. Sim, Então, mais uma vez, nesse sentido, é a informação que a gente traz para as pessoas e que informa o público em geral. sim. Então, Provavelmente gerou a curiosidade nas pessoas que não têm um grau de deficiência, né? Tem sim. um grau de óculos, mas não chega a ser considerado deficiência. Essas pessoas provavelmente também ajudaram a viralizar o vídeo, mas é interessante porque isso até ajuda a ter um alcance muito maior e alcançar mais pessoas que realmente têm a dificuldade, né? Que têm a deficiência e que merecia ter essa informação chegando até elas, né? Sim, e até porque a gente sabe que as pessoas que realmente necessitam muitas vezes não vão atrás dos seus direitos. Elas batem muitas vezes na porta do INSS, o INSS nega o benefício e essas pessoas não buscam, ou porque se frustraram, ou porque entende que é assim mesmo, Uhum. e na verdade não, o vídeo ele traz, ou as informações, elas trazem exatamente isso, que tem outras saídas, a lei está aí para isso, então basta você buscar a informação correta para o seu caso. Que legal. Nossa, muito bacana. Daniela, eu vou seguir para uma outra parte agora Vamos, a gente da nossa poderia ficar conversa. falando mais Ah, um. sim, com certeza. Mas eu selecionei aqui algumas perguntas da nossa audiência que são dúvidas sobre o código de ética, sobre o que pode fazer, o que não pode, né? Então, eu vou te trazer algumas perguntas aqui, Pode, vamos ver. Fica à vontade. Lembrando, né, mais uma vez, que é a opinião pessoal da Daniela, não é em relação a há entendimentos? é isso, do tribunal, nada, Não. nada disso. É o posicionamento pessoal, né? A sua opinião pessoal. Então, vamos lá. A primeira pergunta é permitido impulsionar com pagamento os meus posts nas redes sociais? Então, pelo entendimento ali do provimento, isso é possível, desde que seja informativo. Você nunca pode fazer um vídeo, até desculpa usar a palavra nunca, mas o vídeo que você está patrocinando ali, ou você quer um impulsionamento, ele tem que trazer a informação. O advogado tem que sair daquela figura de advogado e se portar na posição de professor. Então, quando ele se porta na posição de professor, onde ele está trazendo a informação, ele está explicando, ele está trazendo conhecimento para um público maior, ele pode sim estar patrocinando, até porque a publicidade ativa é permitida pelo provimento. Ah, legal. E outra dúvida.
posso gravar vídeos dentro do meu escritório? Se aparecer o escritório em volta de mim, tem problema? Sim, lá no nosso escritório a gente faz gravações nesse sentido e é bom destacar que o provimento, o que ele fala, que você não pode é trazer a ampliação, querer demonstrar que o seu escritório é muito grande, ou que o seu escritório é poderoso, trazer esse know-how para as redes sociais. Essa conotação da ostentação Isso, e da de ostentação. ter o cliente porque o escritório é grande, né? Isso. Alguma coisa nesse sentido, É. certo? Posso entregar nos anúncios um e-book informativo sobre os direitos das pessoas? Sim, informativo Né? pode. Sim, foi uma É. consequência da toda a conversa até agora, né? Mas, inclusive, gente, isso é muito legal. Porque justamente naquela ideia do funil que eu falei, né, de você conversar com pessoas que têm um problema, estão descobrindo agora o problema, descobrindo agora a solução, usar essa estratégia de você entregar um material informativo mais completo pode gerar nessa pessoa um sentimento de gratidão pelo seu trabalho, pela sua informação, ainda maior, né? Porque cada vez mais tem escritórios anunciando, se posicionando no digital, mas seria um diferencial do seu escritório trazer um e-book, um guia, algum material, um vídeo mais completo, trazendo uma informação mais densa, mais completa mesmo e de forma compreensível, né? Eu sempre destaco isso. Tem muita gente que, eu vou criar um e-book. Aí cria um e-book lá cheio de citações de lei, citações de jurisprudência, com uma linguagem muito técnica, e daí não consegue se comunicar com o público-alvo e não adianta nada. A pessoa até baixa seu material, mas não consegue entender, aí de nada valeu. Mas criar um material assim que as pessoas entendam mesmo o direito delas, né? O que você trouxe ali, vai ser muito importante. E isso também abre, aí pro lado do marketing, abre leques, assim, de opções de você treinar o algoritmo, você dar um direcionamento melhor, assim, para a inteligência das suas campanhas, que para novas estratégias futuras, você vai ser mais assertivo. O que é ser assertivo, então? É você conseguir se comunicar com a pessoa certa, né? Às vezes você quer falar com uma pessoa que é do direito previdenciário sobre essa questão dos óculos, já que a gente falou Sim. disso, mas acaba falando com uma pessoa que não usa óculos, que é saudável, né? Que não tem nada a ver. Então, o assertivo que eu digo é você, através de uma estratégia de e-book, por exemplo, ou colocar outras estratégias que você vai ser mais assertivo diretamente na comunicação daquela pessoa que deveria receber a sua comunicação. Eu até te agradeço as dicas, porque eu estou fazendo um e-book justamente olha, sobre isso. Que legal! Então é bom, eu aprendi então, um pouquinho mais contigo. Que bom. Outra pergunta, então. Eu posso publicar no Instagram vídeos dos clientes falando da sua experiência com o escritório? Não. Já acabou até falando antes, né? Acabamos de falar. Mencionou agora há pouco. Não pode, gente. Caixinha de pergunta, pode? Caixinha de perguntas, no meu ponto de vista, pode, porque você não consegue entregar uma consulta numa caixinha de perguntas. É mais uma informação que você está entregando ali para o seu público. Sim. Então, não vejo nenhum tipo de restrição nesse sentido. O que você não pode é trazer uma consulta personalizada, mas né, vamos parar para pensar como é que você vai trazer uma consulta ali numa frase de 2, 3 palavras. Impossível, né? Uhum. Inclusive, até isso me trouxe uma outra ideia. Quando a gente cria materiais, falando aqui de Facebook e Instagram, né, do grupo Meta, existem até mesmo regras da política interna do Meta que proíbem um tipo de linguagem mais direta sobre alguns problemas sensíveis. Por exemplo, se você está falando sobre doença das pessoas, a política interna não vai permitir que você tenha uma linguagem direta falando algo mais ou menos assim. Você que tem uma deficiência desse jeito assim, assim, tem direito a tal coisa. Beleza. Então, você até poderia estar falando uma mensagem informativa, ok? Mas quando você usa essa linguagem direta, você pode acabar prejudicando a sua comunicação, porque você vai falar também com muita gente que não tem aquele problema. Sim. Então, o ideal seria, até aí trazendo para a caixinha de perguntas, responder a caixinha de perguntas ou criar materiais nas redes sociais pensando numa linguagem mais indireta. Por exemplo, pessoas que têm uma doença assim, assim, têm direito a tal coisa. Sim. Né? Em vez de falar, você que tem essa doença, você que está passando por um divórcio, você que tem um problema X. Isso também pode ser interpretado como um tipo de captação, né? Isso também. Então, não é legal nem pela política interna do Meta, nem em relação ao código de ética. Né? E fica muito mais elegante você falar pessoas que têm determinada situação podem ter direito assim, assim. Né?
E a prova social? É possível colocar algum depoimento de cliente sem expor, por exemplo, o nome completo do cliente, e desde que ele tenha concordado com a publicação? Também, no meu entendimento, eu entendo que não. Isso é uma validação do seu trabalho, é uma forma Uhum, enfim, é uma forma de captação também. Eu acho que uhum, tudo que vem nesse sentido para validar o teu nome através de outras pessoas tem que ter esse cuidado, esse respaldo. uhum. É, uma dúvida minha, ou Aham. uma opinião minha, né? Eu vou colocar dessa forma, uma opinião minha, é que também existe, assim, um movimento da internet, de forma geral, assim, do comércio em forma geral, que também acaba envolvendo a advocacia, que são as pessoas buscarem, ao buscar um profissional na internet, buscarem essa validação das avaliações, Sim. né? Por exemplo, eu vou contratar um arquiteto. Eu entro no Google, pesquiso sobre arquiteto perto de mim, e eu vejo lá as avaliações que ele tem no Google, por exemplo, né? Alguma avaliação mais pública, assim, vamos dizer. E aí a minha opinião, o que eu imagino que seja, né? Sujeito a alterações, sujeito a interpretações, é que o advogado, de repente, não pode colocar isso no anúncio. Por exemplo, colocar no Isso, anúncio que, somos 5 estrelas no Google. isso. Veja essa frase desse cliente. Na publicação dele, não pode trazer esse depoimento. Mas se o cliente, ele entrou no Google e quis colocar um depoimento dele sobre o seu trabalho de forma pública, e você não está fazendo publicidade disso, né? Você não está anunciando isso, eu imagino que não tem problema. A minha resposta foi no sentido mais individualizado. Sim, Eu pegar a minha rede social, eu usar o nome do cliente, eu sim, usar o advogado o fazer isso da advogado em si, publicidade dele, né? mas eu acredito que o Google, tanto que o Google é aberto e as Uhum. avaliações cada um faz se tiver interesse, isso não Sim, tem problema. Agora, o que o advogado penso que fica restrito é nessa situação, ele mesmo ir lá e fazer essa prova social, né? uhum. Trazendo os clientes, trazendo os entendimentos, enfim. Sim, sim. Lembrando, só um Pode, detalhezinho também, pode da minha falar, Dé. opinião, só para complementar. Isso que eu disse, assim, o que eu penso é você colocar essas informações no anúncio mesmo, no anúncio em si, tipo, Assim, na publicidade, né? Mas, enfim, vamos supor, eu imagino numa situação em que o escritório tem um blog, a pessoa leu o seu artigo e lá no e seu site, recomendou, ela fez uma ok. recomendação, falou de você, tipo, gente, olha, esse artigo aqui desse escritório eu gostei muito, me ajudou bastante, ou já fui cliente desse Sim. escritório e achei muito bacana. Então, é um depoimento que às vezes até está dentro do seu site, mas isso não se tornou o seu anúncio, não se tornou a sua Sim, eu publicidade, posso até né? trazer de exemplo esse vídeo que eu fiz, muita gente repostou. Ah, Então, sim. as pessoas automaticamente gostaram do vídeo e foram repostando. Então, eu não Uhum, tenho controle sobre isso e eu não estou fazendo uma publicidade ativa sobre isso. uhum. A pessoa gostou, curtiu e foi lá e publicou na página dela. Então, acredito que isso não tem nenhum tipo de empecilho. Beleza. Ótimo. Não, perfeito. Eu também penso assim. Ahn, publicar isso, ok. Caixinha de perguntas, prova social. Fiz um anúncio no Facebook por vídeo. Posso fazer uma chamada. Tá, entendi. Posso fazer uma chamada ao final assim, ó. Clique para saber mais. Tipo, aquela Depende, chamadinha. acredito que depende muito do que você está trazendo no vídeo. Ah, sim, E né? depende do como que tu está informando, trazendo essa informação. Se ela tiver um entendimento de captação, não pode. Justamente. Se de repente no seu vídeo você já trouxe uma informação mais sobre o escritório em si, aí eu clique para saber mais, quem sabe gera essa interpretação, né? É, Tudo nesse ponto, acho que é muito da interpretação, né? na dúvida, fique com o pé atrás. Assim, quem sabe o saber mais, ele pode estar mais relacionado, e aí é interessante tomar esse cuidado na hora de criar o vídeo, sobre justamente o que você falou no vídeo. Você trouxe uma informação sobre o direito de uma pessoa e não cabe no vídeo, ou não seria interessante trazer no vídeo toda a informação, você tem um blog ou você tem uma landing Sim, page complementando essa informação, de repente é válido trazer o Saiba Mais, porque a pessoa clica ali e vai realmente saber mais sobre aquele direito nesse artigo que você publicou ou nessa landing page que você tem falando mais sobre esse direito, né? Acredito que uma opinião opinião. pessoal também, É. tá, gente? Bem pessoal. Ah, como fica a questão da publicidade com o uso de influenciadores digitais?
É mais um ponto aí que gera muita, eu acredito que vai gerar muita discussão isso. É Polêmico. polêmico, porque como que você vai usar esses influenciadores? Em que sentido? Você vai fazer a contratação de influenciador para fazer a divulgação do seu nome? Isso é proibido pelo provimento. Você não Uhum. pode fazer uma publicidade através de outra pessoa para estar É. divulgando o seu nome. É um- Mas talvez há um influenciador que gostou do teu trabalho e vai fazer a indicação por livre e espontânea vontade. Então, Sim. isso aí também acredito que vai gerar muita, Um muita indagação. dos requisitos, inclusive, exigidos no provimento é a pessoalidade, né? Isso. Então, se atentem a isso, gente. É bem isso que a Daniela falou. Se, de repente, alguém que tem uma influência sobre um determinado nicho, né, um determinado parcela do mercado, ele quer abertamente, por espontânea vontade, falar bem do seu trabalho, recomendar o seu trabalho, aí é uma questão que você nem tem controle. Sim. Mas quando o escritório tem esse controle, eu acho que daí tem que ser bem pensado no que você está fazendo. Meus clientes querem me divulgar nas redes sociais deles. Acho que daí isso Exato, bate a acho que mesma coisa, já né? respondeu. Mesmo ponto. Isso pode. Então, acho que se for espontâneo dos clientes, eu acho que não tem problema, quem sabe. Advogado pode postar fotos no status do WhatsApp? O WhatsApp tem aquele recurso, né, de postar como se fosse um storyzinhos do WhatsApp. E... Ah, tá, mas ele complementa aqui, ó. Pode postar fotos de suas vitórias judiciais? Não, é Aí proibido. tá. O provimento, eu não sei qual é o artigo que fala, mas ele está bem específico nesse sentido. Você não pode trazer os ganhos de causas, tanto em rede social, WhatsApp, qualquer informação, porque você está criando uma prova social nesse sentido, Uhum. né? Validando o seu trabalho. Então, até onde eu entendo e onde eu fiz a interpretação ali do provimento, isso não é permitido. Certo, legal. Isso encerra a última pergunta que a gente tinha e nós já vamos caminhando para a terceira parte da nossa conversa, que é uma parte que eu sempre faço com todos os meus convidados, é o ping-pong, Vamos lá. onde eu trago aqui uma pergunta rápida para uma resposta rápida também. E aí, então, começando, vou te trazer o seguinte: uma conquista. Tudo relacionado ao tema do podcast, certo? Fique à vontade, o que você achar As melhor. respostas eu vou mais pela questão do tema. Uma Certo. conquista, eu acredito que ter sido indicada, fazer parte do Tribunal de Ética. Reforço aqui o quanto, para mim, é gratificante, é um aprendizado todas as vezes que eu estou lá. Então, com certeza, eu posso dizer que isso foi uma grande conquista no meu caminhar da advocacia. Que legal, muito bom. Uma pessoa para seguir. Então, eu acho que fica muito aberto aqui indicar uma pessoa para seguir, porque isso depende muito do que a pessoa está buscando no momento. Uhum. Eu sigo várias pessoas e dentre estas várias pessoas que eu sigo, eu busco o melhor de cada uma. E Uhum. também depende muito do momento de vida. O que você está buscando? É trabalho, é atividade física? No momento, como eu estou no foco dos 42, eu busco influenciadores que falam de corrida. Então, isso é muito pessoal. Uhum. E o mais legal que eu levo para minha vida, eu acho que você precisa sempre extrair o melhor de cada pessoa. Então, é nesse sentido que sugiro que todos façam a sua busca pessoal Siga e boas pessoas, né? siga boas pessoas. Mas o que é boas pessoas, né? Isso depende da interpretação de De cada cada um. um, é o que é bom para você, né? Tá certo. Um medo. Não carrego medos na minha vida. Olha, Não carrego medos, eu acho que o medo ele te trava, mas claro, falando aqui, voltando para a questão da ética, eu acho que o grande medo de todo advogado é perder um prazo processual. sim, Então eu verdade. poderia trazer esse tipo de medo, né? Mas talvez justamente esse é o medo que faz com que você não perca o prazo, né? E eu acho que quanto mais você foca no problema, mais o problema aparece. Então, nesse sentido, eu busco não trazer o medo para minha vida. Tá certo, que legal. Um desejo, então. Um desejo. Um desejo, deixa eu pensar. Um desejo é continuar caminhando no caminhar da advocacia, dentro da ética, servir ao próximo, entregar o meu melhor todos os dias, não perder a humildade acima de tudo e trabalhar feliz e alegre todos os dias. Maravilha. Por fim, um conselho.
Um conselho, vou trazer uma frase. Ética é tudo aquilo que você faz quando todos estão olhando. Caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, eu acredito que cada vez mais a gente precisa buscar o caráter na nossa vida para a gente poder trabalhar dentro da ética e dos preceitos legais. Tudo isso voltado na advocacia, é claro. Uau, que profundo, hein, É, gente? Muito bom. Muito bacana. Daniela, maravilhoso conversar com você imagina. aqui. Foi um bate-papo muito bacana. Eu espero que tenha trazido, assim, informações bem úteis e relevantes para a nossa audiência. Fico feliz para você que acompanhou a gente até aqui o final. Vou reforçar aqui o arroba da doutora Daniela, que é Isso. no Instagram, é o pessoal O arroba... meu pessoal é Dani Both, Dani, B-O-T-H, e do escritório é Both Schaffer Advogados, B-O-T-H-E-S-C-H-A-F-E-R Advogados. Uau! Para não ficar Número 1 do dúvidas. Soletrando. Eu acho que eu acertei. Legal. E o do arroba da Carve é o arroba carve_marketing. Você também encontra a gente no YouTube. Pode procurar no YouTube como Carve Marketing ou então como Vossa Autoridade, que é o nome desse podcast. Siga nas nossas redes sociais, siga a gente aqui também para acompanhar os próximos episódios. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, gente. Muito obrigada a todos e mais uma vez, Duério, muito obrigada pelo convite. Me senti muito lisonjeada e foi um prazer estar aqui com vocês, conversando e mais uma vez trazendo o meu conhecimento pessoal, né? Então, muito obrigada. Foi uma honra da nossa Imagina. parte, com certeza. Valeu. Valeu.